Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos ao vivo de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão. Crise no sistema penitenciário brasileiro. Os presos envolvidos no massacre em Manaus foram transferidos para evitar novas rebeliões. A ação foi tão violenta que a identificação dos 60 mortos deve demorar pelo menos um mês. Pelo menos 30 presos mortos na rebelião do Amazonas foram decapitados. Na semana passada, o presidente Michel Temer liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados erguerem novas penitenciárias e modernizarem os atuais presídios com equipamentos de segurança. O governo federal afirmou que o objetivo é amenizar a superlotação das prisões, que hoje tem capacidade somente para cerca de 360 mil pessoas. E você, acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. No Paraná, 31 pessoas ainda estão internadas depois do acidente com um ônibus. 7 pessoas morreram. Descarrilamento de trem deixa mais de 100 feridos em Nova York. Brasil recebeu mais de 6 milhões e meio de turistas em 2016. O número bateu recorde e representa um aumento de 4,8% na comparação com 2015. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição com a informação de que 31 pessoas ainda estão internadas depois do acidente com um ônibus no interior do Paraná. 7 pessoas morreram. O veículo despencou de uma altura de quase 20 metros. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. O acidente aconteceu no quilômetro 125 da RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto, entre os municípios de Cabo Frio e Búzios, na região dos Lagos. O motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo um outro veículo e um caminhão. Vinícius Bonemer estava no banco do carona do veículo, dirigido pelo primo Juliano Castro, de 19 anos, quando se envolveu no acidente. Os dois retornavam de Búzios, onde passaram o Réveillon. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para a unidade de pronto atendimento, a UPA, do distrito de Tamoios. Em seguida, Juliano foi transferido para um hospital particular no centro da cidade, onde realizou exames e foi liberado. Bom, nós acabamos de ver, então, a reportagem que trata do acidente que aconteceu na volta de Búzios para o Rio de Janeiro, envolvendo, inclusive, o filho do apresentador, William Bonner, e também da Fátima Bernardes. Ele que estava ali, juntamente com o motorista, ele nada sofreu. O Vinícius, de 19 anos, estava no banco do carona, nada sofreu, mas o estado do motorista que conduzia o veículo, então, é grave. Ele continua internado e não há mais informações sobre o estado de saúde dele. A gente continua acompanhando essa situação e a qualquer momento novas informações, a atualização sobre esse caso que assustou muitas pessoas e acabou abrindo um alerta, levantou um alerta à condução dos motoristas no momento que estão com um pouco de sono, já que a volta acontecia após uma festa de Réveillon na madrugada, então, de sábado para, ou melhor, de domingo para segunda-feira. E agora a gente fala de um outro assunto. Continua foragido o empresário de 29 anos que atropelou 3 pessoas na madrugada do Réveillon. Uma das vítimas morreu na hora. Agora a polícia suspeita que o motorista participava de um racha no momento do acidente. Segundos antes do acidente, o Camaro preto passa em alta velocidade e bate em outro carro. Na sequência, o motorista perde o controle, sai da pista e atropela 3 pessoas que estavam na calçada. Cristiane Flores, de 31 anos, mãe de 2 filhos, morreu na hora. O marido dela, Nirlandes Lodge, de 36, teve as pernas amputadas. O amigo do casal, Jean Matos, de 22 anos, sofreu traumatismo craniano e permanece em estado grave. O Camaro ficou destruído.
A polícia confirmou que o carro era dirigido pelo empresário gaúcho Jefferson Bueno, de 29 anos. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele abandonou às pressas a casa alugada, onde estava hospedado numa praia aqui em Florianópolis. Agora, com a prisão preventiva decretada, ele é considerado foragido. Jefferson Bueno é dono de uma empresa de metais em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Ele vai responder por 2 tentativas de homicídio e por homicídio doloso, já que ao andar em alta velocidade, assumiu o risco de matar. Um menino de 1 ano e meio morreu afogado em uma piscina de plástico de 1.000 litros. A criança tinha ganhado a piscina de presente da avó no Natal. Um bebê tranquilo, que era a alegria da família. Luiz Fernando Rodrigues Alves, de 1 ano e meio, morreu depois de se afogar nesta piscina, no quintal de casa, na Vila Tone, em Poços de Caldas. O pai era quem estava cuidando do menino. Ele conta que tudo aconteceu muito rápido. Não deu para a gente fazer nada, por isso que eu digo, cuida dos seus filhos, porque para acontecer é coisa de segundo, já não dá tempo mais. Cláudio e um dos filhos mais velhos estavam trabalhando nos fundos da casa, separando os recicláveis que a família recolhe das ruas. Como a gente estava mexendo com material que não tinha condições dele ficar lá em cima da mesa, aí eu dei uma raquete para ele brincar e pus ele atrás de mim no chão, eu e o meu moleque. Foi mais ou menos 4 minutos até que o pai percebesse que o filho havia saído de perto deles. O pai rapidamente saiu à procura do menino. Quando ele chegou aqui no quintal, a vizinha desta casa, que estava na sacada, perguntou para Cláudio que estava boiando na piscina, que estava montada bem aqui ao lado do portão. Cláudio respondeu que seria a boneca da filha de 8 anos, já que na parte da manhã a menina havia brincado na água com o irmão mais velho. Quando ele se aproximou da piscina para tirar o brinquedo da água, Cláudio viu que, na verdade, não era boneca. Tentei reanimar porque eu sei todos os procedimentos que precisa ser feito quando uma pessoa se afoga. Tentei de 8 a 10 minutos reanimando ele não teve reação nenhuma. Quando os bombeiros chegaram na casa, o pai estava na calçada, com um bebê nos braços. Total desespero, né? De imediato, os militares iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, com utilização, inclusive, do desfibrilador externo automático, que indicou, inclusive, um choque. Ninguém sabe ao certo quanto tempo o menino ficou na água. O pai acredita que o filho tenha ficado na piscina por aproximadamente 5 minutos. Agora sim, a gente assiste a reportagem de 31 pessoas ainda estão internadas depois do acidente com um ônibus no interior do Paraná. 7 pessoas morreram. Depois de capotar várias vezes no barranco, o ônibus que transportava 41 passageiros ficou completamente destruído. 7 pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, morreram na hora. O resgate dos sobreviventes feito pelo barranco foi difícil. Parecia uma cena de guerra. Você vê pessoas jogadas para tudo quanto é lado, né? Pessoas que estavam sem cinto de segurança, infelizmente. 33 pessoas ficaram feridas. Apenas um passageiro saiu ileso. As vítimas foram levadas para 2 hospitais de Campo Mourão. Os casos mais graves foram transferidos de helicóptero para Umuarama, cidade da região noroeste do Paraná. Não podemos dizer de perigo de morte, mas todas elas graves. Sendo que uma foi agora transportada para Umuarama devido à fratura de crânio. O ônibus saiu de Foz do Iguaçu para Maringá, mas em Campo Mourão, a cerca de 80 quilômetros do destino, o motorista se perdeu nesta curva, na cabeceira de um viaduto, e despencou de uma altura de cerca de 20 metros. Aqui de baixo a gente consegue ter ideia da altura em que o ônibus despencou. Foi deste barranco ali onde estão aquelas pessoas, ó. O ônibus caiu de lá, desceu capotando e veio parar aqui embaixo. O tacógrafo do ônibus indica que o motorista estaria acima da velocidade permitida para o local, que é de apenas 40 km por hora. Existe uma marca de frenagem bastante grande, 40 e poucos metros de marca de frenagem, então a gente deduz que ele estava numa velocidade acima da permitida para o local.
Vamos falar agora sobre as rebeliões nos presídios do Amazonas. Presos foram transferidos para evitar novas rebeliões nos presídios de Manaus. Durante a rebelião no último domingo, 56 detentos foram mortos. 56 dos 128 presos foragidos foram recapturados. O dado oficial da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas são de 184 fugitivos de 2 presídios do estado. O Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, ambos no quilômetro 8 da BR-174. Até agora, cerca de 50 presos foram recapturados. Durante a rebelião, no último domingo, no Compage, 56 detentos foram mortos. Em outubro de 2015, a Polícia Federal revelou que já tinham planos para o assassinato dos membros do PCC. Houve escutas, nada foi feito. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e comitiva visitaram o presídio por cerca de 1 hora. De lá, eles seguiram para a sede da Defensoria Pública do Estado para uma reunião a portas fechadas. Várias ações para melhorar o sistema prisional no Estado foram traçadas. Entre as discussões, a indenização das famílias dos presos que morreram. A PGE e a Defensoria Pública também fará uma negociação com essas famílias para que essa indenização seja feita, levada a efeito, sem necessidade de processo judicial, inclusive. Sobre a justificativa do governo do Amazonas em dizer que o motivo da rebelião foi guerra de facções, o ministro rebateu dizendo que mais da metade dos mortos não teria ligação a nenhuma facção e disse ainda que separar detentos por lideranças não é a saída. Então nós temos que controlar melhor os presídios, nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime, não porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção, o presídio é do poder público. O ministro da Justiça falou ainda sobre a liberação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Foram liberados para cada estado 45 milhões de reais. No Amazonas, 13 milhões devem ser destinados para a segurança nos presídios e os outros 32 milhões para a construção de 2 presídios no estado. Mas também esse dinheiro vai servir para dar segurança aos presídios. Tanto com a aquisição de 3 mil scanners, para que todos os presídios tenham um scanner. Isso soluciona 2 problemas, um em relação a familiares, amigos dos presos que vão realizar as visitas, principalmente as mulheres, que acabam sendo submetidas a uma revista que em alguns casos, vários casos, é uma revista vexatória. Com o scanner esse problema é solucionado e ao mesmo tempo a sociedade fica mais tranquila porque nós passamos a fiscalizar melhor a entrada de celular, de armamento, entrada de objetos que não podem ingressar. Por outro lado, a mais violenta rebelião da história do Amazonas expõe a fragilidade e total descontrole do sistema penitenciário do estado, que pagou 1,1 bilhão entre 2010 e 2016 para a Humanizar e a CONAP, contratadas para administrar os serviços nos presídios de Manaus, segundo o portal da Transparência. Essas mesmas empresas foram apontadas em 2015 por um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura com falhas no serviço. Entre eles, número insuficiente de funcionários e falta de capacitação de pessoal para operar no sistema prisional. Há necessidade de uma capacitação melhor dos servidores, porque se entraram armas, se entraram celulares, se entraram armas de fogo, algum problema ocorreu. Então nós temos que capacitar melhor, temos que garantir uma segurança maior também. A gente aproveita para atualizar as informações. 7 líderes desse massacre já foram identificados. Outros ainda são investigados no Rio Grande do Sul. E temos a informação de que esse inquérito todo deve ser concluído em até 30 dias. Um detento da penitenciária de Charqueadas, na Grande Porto Alegre, morreu durante um confronto com guardas. Presos que fazem parte de uma facção fizeram um buraco em um muro para acessar outra parte da prisão comandada por rivais. Para contê-los, os guardas dispararam balas antimotim, mas os detentos tinham armas artesanais e pedras e foram para cima dos seguranças, que responderam com os tiros, que mataram Jonathan Nascimento Marques e feriram outros 2 presos. Um soldado ficou ferido sem gravidade.
E agora a enquete do dia diante dessa crise no sistema penitenciário. Você acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews ou envie sua mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11 95307 1851. Uma pessoa ficou ferida em um acidente aqui na Barra Funda, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações da polícia, a motorista bateu contra um motociclista momentos antes. Os dois teriam conversado de parar para negociar os prejuízos. Só que aí ela resolveu fugir do motociclista, que começou a persegui-la. Ela perdeu o controle da direção e bateu contra o muro. Veja o estado do automóvel aí nessa colisão, nessa batida forte. Olha só, 5 equipes de resgate foram acionadas para o local. A motorista, que chegou a ficar presa às ferragens, foi levada ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde não foi divulgado, mas o que a gente pode perceber é que a batida aconteceu de forma muito violenta. Possivelmente, o veículo estava em alta velocidade e a colisão aí achatando realmente e abalando toda a estrutura frontal do veículo. Por isso, inclusive, ela ficou presa às ferragens e 5 equipes foram mobilizadas para promover esse socorro. Um descarrilamento de trem deixou pelo menos 103 pessoas feridas em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Bombeiros da cidade, nenhum dos feridos corre risco de morte. O incidente ocorreu no Terminal Atlantic, no Brooklyn, por volta das 8h30 da manhã, no horário local, 11h30 da manhã, no horário de Brasília. Cerca de 600 pessoas viajavam no trem. Testemunhas disseram que o trem entrou na estação aparentemente em excesso de velocidade. E bandidos armados usaram uma caminhonete para arrombar um portão e invadir o aeroporto de Vitória. Eles estariam de olho em um carro forte. No portão lateral do aeroporto de Vitória, o pedaço de um cadeado foi abandonado no chão. A placa informa que o acesso é utilizado somente para situações de emergência. Segundo informações da Polícia Militar, bandidos numa caminhonete arrombaram o portão do aeroporto. Lá dentro, um carro forte aguardava a chegada de um avião, o que indica que os suspeitos tinham informações privilegiadas. Os homens que faziam a segurança do transporte de valores não estavam a postos, por isso a aeronave não realizou o pouso. A presença dos suspeitos chamou a atenção da equipe de segurança do aeroporto, mas os bandidos conseguiram escapar. Na fuga, deixaram para trás o veículo. A polícia militar foi acionada. O helicóptero da PM sobrevoou a área, mas os suspeitos não foram localizados. Depois da invasão, pequenos atrasos nos voos foram registrados. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Por nota, a Infraero, empresa que administra o terminal, informou que reforçou o monitoramento nas áreas restritas de segurança e disse ainda que uma sindicância será instaurada para apurar os fatos e tomar as medidas necessárias. Coleta de lixo suspensa, salários atrasados e falta de energia elétrica até na posse dos novos prefeitos. Tá bem ruim a situação, viu? A crise financeira atinge as principais cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. No lugar das máquinas, uma montanha de lixo. Esse é o cenário do galpão da Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Todo esse entulho deveria ter sido recolhido pela empresa de limpeza, que está com os pagamentos atrasados. Ao lado, veículos da prefeitura sucateados. Nesta sala, o desperdício, remédios com prazo de validade vencido há mais de 2 anos. Por causa da dívida de R$500 milhão com a concessionária de energia, a posse do novo prefeito de Nilópolis foi às escuras. Farid Abrão foi surpreendido ao encontrar salas do gabinete com móveis destruídos e empilhados. Eu não tenho papel para trabalhar, eu não tenho caneta para trabalhar, não tenho papel higiênico. Nós não temos nada. A herança de salários atrasados e dívidas com fornecedores se repetiu em diferentes municípios da região metropolitana do Rio. Os prefeitos recém-empossados de Nova Iguaçu, Mesquita e São Gonçalo se viram obrigados a decretar estado de calamidade pública e financeira. O lixo que se acumula ao longo da rodovia é um sinal evidente da inadimplência. O débito com a empresa responsável pela coleta de lixo em São Gonçalo é de R$30 milhões. Eu tenho vergonha até de dizer que sou gonçalense e que moro nesse país. O problema não está só no lixo que se acumula nas ruas.
Falta dinheiro para pagar os salários de dezembro e parte do 13º do funcionalismo. Até a luz da prefeitura foi cortada por falta de pagamento. O novo prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nancy, promete enxugar a máquina pública. O desafio é administrar uma cidade que tem débitos de 600 milhões de reais. Diminuímos a quantidade de secretariados, diminuímos os contratados para que sobre dinheiro para a gente poder pagar pelo menos a iluminação e o lixo. Os problemas financeiros atingiram até as cidades consideradas ricas na Baixada Fluminense. É o caso de Duque de Caxias, a terceira maior economia do estado do Rio de Janeiro. Aqui, o novo prefeito encontrou apenas R$13 em caixa e dívidas de 400 milhões. Os funcionários da prefeitura estão sem receber desde novembro. Estou aqui economizando cada centavo, não sai R$1 para outra finalidade a não ser para pagar o servidor público, que é o coração do governo. Só na área da saúde são 180 milhões de reais em dívidas. Resultado, unidades básicas com um atendimento comprometido. Tá péssimo, não tem médico. Eles alegam que não estão recebendo, né? Emergência no Ano Novo e no Natal ficou fechada. Situação feia, hein? Complicado no Rio de Janeiro. Muito. Bom, a polícia prendeu um grupo de neonazistas que se preparava para brigar com uma gangue rival em uma estação de metrô de São Paulo. Eles carregavam armas e materiais exaltando Hitler. Entre os 4 suspeitos está um menor de idade. Eles foram presos na estação do metrô no centro de São Paulo quando estavam prestes a brigar com uma gangue rival. Provavelmente eles articulam essas ações aí via redes sociais, né? E marcam os locais públicos aí para ostentar o poder deles aí, né? Quando os guardas chegaram na estação, encontraram um suspeito segurando uma machadinha e outro com uma faca, mas o grupo trazia mais do que armas. Eles carregavam cartazes com mensagens de ódio e racismo. Em um deles, o alvo é a comunidade judaica. Havia cartazes com imagens de Adolf Hitler e do líder fascista italiano Benito Mussolini. No Brasil, a lei prevê de 2 a 5 anos de prisão, além de multa para quem divulgar símbolos nazistas. Machadinha, 4 facas e munição foram apreendidas. A polícia não informou se os 4 já tinham passagens. Os outros suspeitos que participariam do confronto conseguiram fugir. Análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Esses 4 que foram detidos pela segurança do metrô durante a madrugada, melhor, no final da noite de ontem, aqui em São Paulo, eles estavam com material de propaganda nazista, de propaganda dos fascistas, não é? Mas se perguntarem exatamente para eles quem foi Hitler e quem foi Mussolini, garanto que eles não sabem, mas então estão no embalo. Claro que esse tipo de gente, esse tipo de atitude, isso vem crescendo em todo o mundo, infelizmente. Na Alemanha, principalmente, e também no Brasil, mas no sul do país, como Porto Alegre e uma parte pequena de Santa Catarina e uma parte muito, muito pequena aqui de São Paulo. Esse tipo de gente deve ser simplesmente excluída da sociedade, não é? Gente que quer brigar com os skinheads, com os carecas, esse pessoal que arruma confusão. Seria muito melhor se eles fossem... Será que os pais não conseguem muitas vezes conter e educar essa gente, porque essa gente já nasce, eu acho, já nasce Alguns psiquiatras até acreditam que a pessoa já nasce com má índole. Essa gente não vai mudar o mundo. Essa gente poderia ser aproveitada para coisas melhores, né? Para se educar mais, se aproximar mais da sociedade, fazer o bem para as pessoas, para as crianças, para os idosos, né? Nas creches, nos albergues, do que ficar aí com armas, tentando se degladiar e tentando mostrar uma coisa que, no fundo, eles não sabem o que é realmente. Uma creche que atende servidores da Secretaria Estadual de Transportes fechou as portas e os pais não sabem onde deixar os filhos para poder trabalhar. Veja na reportagem de Maurílio Goldner. Pais e mães ficaram com os filhos para fora. A creche que atende servidores da Secretaria Estadual dos Transportes amanheceu fechada. Há 2 dias, Rosimeire não sabe o que fazer com a Alice. Não tem com quem deixar meu neném, porque minha mãe já é idosa, meu pai é idoso, meus irmãos tudo trabalham, minha filha trabalha. Que eu sou avó também. Na porta, um comunicado informa que o serviço está suspenso por tempo indeterminado, até que um processo de licitação
seja concluído. O documento é assinado pelo diretor do DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Pelo que a gente sabe, uma licitação, né, porque é do governo, demora em média 3 meses. Então, assim, no mínimo 3 meses a gente não tem o que fazer. A creche fica no mesmo prédio do DER e da Polícia Rodoviária, na Avenida do Estado. Tem quase 70 crianças com idades entre 6 meses e 6 anos. Até o ano passado, era oferecida de graça para os servidores públicos. A sensação por aqui é de duplo descaso. Além da interrupção de um serviço fundamental, os pais ainda têm que enfrentar a incerteza da falta de informação. A falta de informação que é uma falta de respeito, porque onde nós chegamos às 17 horas para buscar a minha filha na escola e encontrei o cartaz na porta que simplesmente eu fiquei desesperada. Com quem que eu vou deixar ela amanhã? Não tenho, eu, ela e meu marido. Sem saber o que vai acontecer, os pais refazem planos e tentam reorganizar a rotina. Não era nem para eu estar aqui agora, né? Era para eu já estar me arrumando para poder trabalhar. Tive que falar com o meu supervisor para poder, né, estar resolvendo essa situação. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem promete fazer uma licitação para voltar a oferecer a creche aos filhos dos funcionários ainda este mês. Chegou a hora da sua participação aqui no Link Record News. Na enquete de hoje, nós perguntamos se você acha que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos. Para votar, use a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais ou mande um WhatsApp aqui para a gente com a sua opinião. O telefone é o 5307-1851, o DDD é o 11. A gente já tem participação aqui na tela. Vamos conhecer a opinião do Marcos de Santo André, São Paulo. O sistema penitenciário atual não recupera ninguém. Segundo Marcos, as cadeias são cheias e não há o que fazer. Quando não há o que fazer, as mentes são preenchidas com coisas ruins. Obrigada, Marcos, pela participação. Agora o Wagner de Jandira. O sistema prisional no Brasil não recupera ninguém. Um país que não constrói escolas tende a ver a violência aumentar. Tá certo, Wagner? Muito obrigado. E você aí de casa pode continuar mandando mensagem aqui pra gente. No final dessa edição, o resultado oficial da enquete para você. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, Brasil recebeu mais de 6,5 milhões de turistas em 2016. O número bateu recorde e representa um aumento de 4,8% na comparação com 2015. Até já! Link Record News de volta à sua tela, 3 horas 31 minutos pelo horário brasileiro de verão. O Brasil recebeu 6,6 milhões turistas em 2016, segundo o Ministério do Turismo. O número bateu recorde, representa um aumento de 4,8% na comparação de 2015, o equivalente a cerca de 300 mil visitantes estrangeiros a mais. O Ministério atribui o aumento de turistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Os visitantes estrangeiros injetaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares na economia nacional no ano passado. A Argentina manteve o posto de país que mais envia turistas ao Brasil. Em 2016, 2 milhões e 100 mil argentinos visitaram o país. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 600 mil visitantes durante todo o ano passado. A lista ainda tem Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. Mesmo com esses dados, o Brasil ainda segue distante dos principais destinos turísticos do mundo. Agora, uma boa notícia para quem costuma viajar nos feriados prolongados. 2017 vai ter pelo menos 9 feriadões. Ninguém pode reclamar, né? O setor de turismo também comemora. Por outro lado, enquanto um sorri, o outro fica triste. Não tem jeito, né? Essa notícia não agrada os comerciantes, que devem perder mais de 10 bilhões de reais em vendas. Contando apenas os feriados nacionais, são 12 no ano, sendo que 9 são prolongados. Isso significa, pelo menos, 16 dias de comércio fechado ou com pouco movimento em 2017. Uma conta difícil para o varejo, que deve perder mais de 10 bilhões de reais em vendas. Os setores impactados são exatamente aqueles que têm uma influência de compra por impulso. Então, as pessoas que saem para o almoço ou saem depois do expediente para ir numa farmácia, ir numa loja de sapatos, roupas, ou até mesmo supermercados, um mercado pequeno, acabam não fazendo nesses dias. O movimento baixo deve prejudicar principalmente os supermercados, farmácias e lojas de roupas e calçados. A gente não considerou compras programadas. Aqueles consumidores que vão comprar um eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira, um som, uma TV, eles compram independentemente de ser feriado. Aqui tem de tudo um pouco.
Brinquedos, material escolar, utilidades domésticas. A ideia é que o cliente nunca saia da loja de mãos vazias. Mas o problema é quando ele nem entra, o que é comum nos feriados. Muito complicado. Para nós lojistas é péssimo, porque além da cidade ficar vazia por conta do feriado, todo mundo viaja, o custo é muito alto, então aí trabalhamos com uma equipe reduzida no caso, né? Mas mesmo assim é complicado. A indústria ajusta as engrenagens para não ter queda na produção. Vão adaptar a jornada de trabalho para compensar os dias parados. O comércio sofre, só que a economia, de uma forma geral, fica equilibrada. Nos feriados, o consumidor deixa de comprar alguns produtos, só que gasta mais com serviços. E as folgas de 2017 devem render para o turismo um crescimento de até 6%. Os feriados são muitos, mas a decisão do que fazer com eles é quase uma só. Ir pra praia, passear, viajar um pouco, né? De olho em quem pretende viajar, esta agência de turismo começou o planejamento ainda no ano passado. Montou os pacotes de acordo com os feriados de 2017. Nós temos aí feriados de 4, 5, 6 dias de emendas. Então a gente procura adequar os destinos que podem ser feitos, né, para uma primeira experiência em 4, 5, 6 dias. Expectativa boa para 2017? Sem dúvida, sempre otimista. E as vendas de veículos novos no Brasil caíram 20,1% em 2016 na comparação com o ano anterior. Segundo a Fenabrave, foi o 4º ano seguido de baixa. Foram emplacados mais de 2 milhões de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. A falta de crédito também foi apontada pela Fenabrave como um motivo de a venda de veículos usados ter ficado quase estável em 2016. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir o adeus à Vida Alves. Corpo da atriz é velado em São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já. h 13h39, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. Semáforos quebrados e motoristas presos nos cruzamentos de São Paulo. Um problema que também atrapalha os pedestres que não conseguem atravessar. Pedro, e o maior motivo para essa dor de cabeça para pedestres e motoristas é justamente a quantidade de fios que são furtados na capital. O trânsito deu um nó e quando você vai perceber, é o semáforo que estragou. Na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, a situação está assim há pelo menos 3 dias. Para tentar controlar o vai e vem dos carros, agentes da CET. No cruzamento das ruas Barão de Campinas com Helvétia, no centro de São Paulo, o problema se repete, só que ali não tinha ninguém para ajudar o trânsito. Lá, aqui, vira e mexe, o motorista enfrenta um farol desligado. Vem carro de lá e transtorna. Veja que você gastar 5 minutos, está gastando meia hora, 20 minutos. O reflexo também é sentido pelos pedestres. Vai atravessar, os motoristas na maioria das vezes não respeitam, entendeu? Sabe que está quebrado e não espera a gente passar. Aí fica complicado, né, pra gente nessa situação, mas atrapalha muito. E sabe qual é o motivo deles pararem de funcionar? Boa pergunta. Quem dá de cara com um semáforo estragado muitas vezes não sabe o motivo. A chuva, claro, é um deles, mas não é o principal. O grande culpado por um farol estragado é o vandalismo. Acredite se quiser, muita gente quebra, arranca estas caixas só para furtar a fiação. Primeiro pelo valor do cobre que está dentro dos fios, né? Por isso que eles são furtados, os fios. E para ter acesso aos fios, eles acessam a caixinha com chaves normais de mercado, que é uma chave de boca de 13 milímetros e uma chave Allen de 6 milímetros. Comprado em qualquer casa de ferramentas. No ano passado, a CET registrou 801 ocorrências desse tipo, mais de 2 por dia. E entre os alvos preferidos está este semáforo, que fica bem no centro da cidade, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões. Na lista da companhia, ele aparece como campeão de furtos. Durante a nossa gravação, ele estava funcionando, mas o de pedestres não. Na região, a fiação é subterrânea, mas diante de tantos roubos, a CET tem energizado os fios por cima mesmo. Para o especialista, a população precisa se conscientizar e o poder público aumentar a fiscalização.
Tem uma câmera ali claramente da polícia que poderia dizer quem roubou esses rios. Então ir atrás desse ladrão. Se não há educação suficiente para se respeitarem a instalação desses rios, pelo menos dizer quem roubou e responsabilizá-los. Bom, e agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa tarde, Lide. Boa tarde, Pedro. Bom, a gente tem uma notícia ficou todo mundo um pouco preocupado com o acidente que sofreu o Vinícius, que é um dos trigêmeos da Fátima Bernardes e do William Bonner. Ele é irmão das meninas e ele estava voltando do Réveillon, ele tem 19 anos e ele sofreu um acidente na estrada. A gente tem aí um VTzinho para saber exatamente o que aconteceu com ele. O acidente aconteceu no quilômetro 125 da RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto, entre os municípios de Cabo Frio e Búzios, na região dos Lagos. O motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo um outro veículo e um caminhão. Vinícius Bonner estava no banco do carona do veículo, dirigido pelo primo Juliano Castro, de 19 anos, quando se envolveu no acidente. Os dois retornavam de Búzios, onde passaram o Réveillon. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para a unidade de pronto atendimento, a UPA, do distrito de Tamoios. Em seguida, Juliano foi transferido para um hospital particular no centro da cidade, onde realizou exames e foi liberado. A gente fica assustado, né? Imagina, um menino de 19 anos, né? 2 meninos de 19 anos voltando aí do Réveillon, mas foi de manhã o acidente, realmente acho que deve ter sido... o que a gente tem de notícias é que o primo dele, acho que foi... Os dois foram socorridos, o estado de saúde do menino acho que ainda está um pouco preocupante, mas... Então era o filho do William Bonner e da Fátima Bernardes e o primo dele, é isso? O Juliano. Então, os dois de 19 anos voltando aí do Réveillon, mas era de manhã, quer dizer, acho que não tem nenhum, aquelas coisas, né, de moleque pegando o carro, acho que não é bem isso, não. Mas vamos ficar aí, aguardar as notícias. E o que a gente sabe é que os fãs do casal, do ex-casal, né, se manifestaram pelas redes sociais, né, dando força para eles, porque... Querendo ou não, é sempre um susto, né? Um acidente na estrada nunca é... Agora, o que a gente percebeu, por conta disso, a agenda até de trabalho deles foi alterada, né? Foi alterada, o Bonner não apresentou o jornal, a Fátima está de férias, então... Mas eles realmente ficaram aí por conta né, do socorro, enfim, de dar uma assistência aí para o filho, né? Olha, pode ser uma opinião polêmica, mas eu acho que 19 anos ainda é uma idade muito baixa para poder viajar sozinho, pegar a estrada, dirigir um carro desse jeito. Dirigir dentro da cidade tudo bem, mas eu acho que a estrada... Né? É aquela coisa. Poder pode, é legal. A partir de 18 anos pode, mas é claro que não vai ser um motorista experiente. Então, a gente não sabe exatamente como foi o acidente, o que aconteceu, mas é claro que a pouca idade acaba não... Né, eles não têm experiência, às vezes até para reagir a uma situação, reflexo, né? Eles não está habituado mesmo, não tem a condição de reagir muito rapidamente a uma situação de risco na estrada. Isso é fato, né, Pedro? Você tem razão. Né? Bom, e hoje, infelizmente, tivemos a notícia aí da perda da protagonista do primeiro beijo na televisão, foi isso? Né? Pois é, a Vida Alves, ela entrou realmente para a história da televisão. É impossível se falar na história das telenovelas brasileiras sem se citar e sem falar na Vida Alves. Eu acho que a gente também tem aí um pouco da historinha dela, um pouco sobre essa perda que a gente teve nessa terça-feira. O corpo de Vida Alves foi velado no cemitério do Araçá, na região central de São Paulo. Amigos e familiares chegaram pela manhã para prestar as últimas homenagens à atriz que morreu de falência múltipla dos órgãos aos 88 anos. Sou irmã mais velha da Vida. Claro, me lembro dela desde que nasceu e ela sempre foi artista. Desde pequenininha, nós fazíamos teatrinho em casa, e a Vida sempre demonstrando um talento muito grande e apaixonadíssima pela televisão. Por 70 anos, pelo menos, Vida Alves se dedicou à construção de uma carreira artística. Durante todo esse tempo, trabalhou como atriz, apresentadora de TV, escritora e se dedicou a resgatar a memória da televisão brasileira, criando uma ONG que ela mesma dirigia. Na carreira de atriz, Vida Alves marcou época ao dar o primeiro beijo da televisão brasileira em 1951.
E foi além. Contracenou também o primeiro beijo gay da TV. A filha de Vida Alves, Thaís, diz que os 2 beijos que surpreenderam o público não foram tabu dentro de casa, mas motivo de orgulho. Vida para a família deixa uma história bonita, a gente tem muito orgulho. E para a história da televisão brasileira, a Vida deixa também um legado muito interessante, paixão. A paixão que tinha a Vida Alves pela arte inspirou muitos da família. Thier, que é cantora de MPB, diz que os ensinamentos da avó vão ficar para sempre. Ela que sempre me incentivou muito e era minha ídola e minha fã também, sempre... Ela não gostava muito do meu figurino e às vezes me ligava pra brigar. Mas você não pode pentear o cabelo? Ela também não gostava que eu não pentei o cabelo, mas ontem eu até pentei o cabelo lá. Vai fazer muita falta, mas é o ciclo da vida e eu sei que ela também foi descansar. Teve neto, bisneto, estava feliz e foi descansar em paz. É uma pessoa muito querida mesmo, que a gente vai fazer falta, mas a gente vai sempre rezar assim por ela. Pois é, se a gente imaginar que alguns beijos ainda causam rebuliço, você imagina que não foi esse beijo dela em 1951 na TV Tupi. Foi realmente um abalo, né? Revolucionário, né? E acho que fica essa, né? Como a própria família falou, acho que ela deixa um legado e essa batalha que ela sempre teve pelo resgate da história da televisão. Acho que é uma perda, mas eu acho que construiu uma trajetória muito importante. Acho que a gente tem muito de bom para lembrar sobre a Vida Alves. Inclusive a ONG dela trabalha nesse sentido, né? A ONG em relação aos pioneiros da televisão, que incentiva atitudes pioneiras dentro da televisão. Pois eu acho que ela, mais do que ninguém, se alguém pode falar em ser pioneiro na televisão, a Vida realmente deixou aí a sua marca na história. Tá ótimo, que fiquem as boas lembranças, então. A vida segue, né? É isso aí, gente. Bom, boa tarde e até amanhã para todos vocês. Até amanhã, Débora. Até amanhã, Débora. Bom, a gente segue agora com o momento de interatividade. Hoje o tema da nossa enquete é com relação à crise no sistema penitenciário brasileiro. Perguntamos se você acha que há um trabalho que o Brasil oferece aí condições para a recuperação do preso. #LinkReconews para votar e participar pelas redes sociais ou utilize o nosso WhatsApp para enviar o que você pensa sobre o assunto. DDD 11 95307 1851. Temos participações. E nós temos participação. Vamos mostrar aí na tela as nossas participações. O Marcos de Manaus. O Brasil não tem condições no sistema penitenciário por falta de investimentos para os que exercem esse trabalho. Tá certo, Marcos? Muito obrigado. Tem agora o Wallace de São Paulo, capital, que coloca o seguinte: o sistema penitenciário brasileiro não recupera ninguém. As facções que existem espalhadas pelo país tomam conta de recrutar novos presidiários. Obrigado, Wallace. Agora a opinião da Carolina de Ubatuba, litoral de São Paulo. Não acho que deveriam separar os presos em presídios, condenados e que aguardam condenação, bem como separá-los por gravidade do crime cometido. Tá aí a opinião da Carolina. Agora o Adilson, também da capital paulista. A partir do momento que o Estado achou normal a criação de facções, deu plenos poderes à bandidagem. Hoje não se tem mais controle sobre elas e seus membros, fazendo das cadeias apenas o quartel-general delas. Obrigada, Adilson. Faça como eles, ainda dá tempo de participar. Logo mais, então, o encerramento da enquete e o resultado oficial aqui na tela. Enquanto você vota, o Link News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a sua opinião aqui no Link. Participe. O encerramento da enquete também você acompanha em instantes. Até já. Três horas e 54 minutos pelo horário brasileiro de verão. A gente volta com a informação de que a polícia ainda procura pelo homem que deu tiros para cima durante a virada do ano na região metropolitana de Porto Alegre. Um dos tiros atingiu a cabeça de um menino de 5 anos que continua internado em estado grave. Para Michele, o início do ano de 2017 é de angústia e apreensão. Ela reveza com o marido o tempo que pode ficar ao lado do filho Arthur, de 5 anos. Ele segue internado na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre. O quadro é estável, mas ainda muito grave. Está sedado, com uma dosagem bem forte, inclusive, para eles conseguirem controlar, deixar estável a pressão cerebral, né? Porque é um inchaço ali do cérebro. Eles conseguiram controlar. Até já tentaram
dar uma reduzida nos sedativos, mas com a pressão começou a aumentar muito, começou a ficar num nível bem arriscado, daí eles preferiram continuar na dosagem alta e esperar mais um pouco para ver. Para evitar danos maiores ao cérebro, os médicos decidiram não retirar a bala que ficou alojada na parte de trás da cabeça de Arthur. Ainda é muito cedo para dizer quais as sequelas que a lesão pode deixar, mas o receio é que o projétil teria afetado áreas responsáveis pela fala e pelos movimentos do corpo. A mãe conta que logo após ser atingido, Arthur já apresentou dificuldade em se comunicar. Fez uma pergunta lá no Becker, né? Ele perguntou para mim por que nós, e foi clamando a Deus. Ele foi falando, meu Deus, meu Deus. Ele veio assim e respondia e não sei, porque ele não sabia falar mais, ele não conseguia falar mais. Ele estava com dificuldade de formar, assim, frases, né? O ano novo da família foi na cidade onde moram, Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Depois do jantar na casa dos avós do menino, toda a família foi para a rua acompanhar a queima de fogos. Arthur estava no colo do pai quando foi atingido pelo tiro. Na hora, ele até pensou que o ferimento poderia ter relação com os fogos. A primeira coisa que me veio na cabeça, alguém jogou alguma coisa, o rojão não estourou, acabou estourando-se na cabecinha dele, sei lá. Michele procura uma explicação para o que aconteceu e sofre ao ver o filho na UTI. Como a pressão craniana precisa ser controlada, o cérebro não pode ser estimulado. E por isso, nem os pais têm permissão de interagir com o filho. Que nem quando eu entrei, eu não sabia que eu não podia assim, me comunicar com ele. Né? A primeira coisa que eu vou falar, não, filho, tá tudo bem. A mamãe tá aqui do teu lado, né? Mas a gente não pode, né? A gente não... Para evitar problemas, senão vai inchar mais ainda, né? Uma triste situação, né? Triste, lamentável. Agora, a sua participação aqui no Link Record News, na nossa enquete de hoje, nós perguntamos se você acha que o Brasil prepara e recupera os presos nas cadeias. A sua opinião a gente vai mostrar agora, que chegou aqui pra gente 2 WhatsApps. Vamos mostrar na nossa tela aqui a mensagem. Lembrando que para participar muito fácil, hashtag Link Record News pelas redes sociais ou DDD 11 95307 1851. Muito bem, o Gilmário de Sumaré, interior de São Paulo. O sistema prisional deste país é uma verdadeira catástrofe. E não basta nós, brasileiros, esperarmos do governo as melhorias. É preciso os pais educarem seus filhos como se deve. Tá certo, Gilmário, muito obrigado pela sua participação. Agora, o Luiz, de Tremembé, no interior de São Paulo, não conheço nenhum sistema prisional no mundo que recupere preso. O que recupera o preso é a boa vontade de cada indivíduo. Tá certo, Luiz, muito obrigado. Essas foram as participações de hoje no nosso Link Record News. Agora, então, vamos conhecer o resultado oficial da enquete do dia. Você acha, então, que o Brasil oferece condições para a recuperação dos presos? Resultado agora na tela, você acompanha comigo. 37% dos internautas que votaram acham que sim, enquanto 63% acreditam que não. Agradecemos aqui a todos os votos e participações, todas as mensagens enviadas. Lembrando que amanhã tem outro tema aguardando a sua participação. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o Zapping. Continue participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Record News, informação para você crescer. Até!